Anúncio do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Ora, tendo Jesus ressuscitado na madrugada do primeiro dia da semana, ele apareceu primeiro a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Ela foi anunciá-lo àqueles que haviam estado em companhia dele e que estavam aflitos e choravam. Eles, ouvindo que Jesus estava vivo e que fora visto por ela, não creram. Depois disso, Jesus se manifestou de outra forma a 2 deles, enquanto caminhavam para o campo. Eles foram anunciar aos restantes, mas nem nestes creram. Finalmente, Jesus se manifestou aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes pela incredulidade e a dureza de coração, porque não haviam dado crédito aos que tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, proclamai o Evangelho a toda a criatura. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, estamos aí na 8ª de Páscoa, né? Hoje sábado. E ouvimos aí o Evangelho de São Marcos, onde ele faz uma espécie, né, de resumo de aparições do Cristo ressuscitado, né? Então, como que aconteceu na vida das pessoas que tiveram a experiência com o Cristo ressuscitado, né? Nota-se de passagem que as mesmas experiências, né? Ou seja, os efeitos da experiência com o ressuscitado que aconteceu tanto com Maria Madalena e outros apóstolos, irmãos de Jesus, acontece conosco também, nos dias atuais. O que acontece, né, com a experiência com o ressuscitado? Acontece da seguinte forma: vem aí o perigo de morte, a pessoa se depara com a morte e vê a realidade da morte como é e fica triste, muitas vezes chorando, como os discípulos choravam. A gente viu no Evangelho, né? Os que viam que Jesus estava aflito choravam por conta que ele tinha morrido. Daí então surge alguém que tem a experiência com o Cristo vivo, ressuscitado. Daí então, amados irmãos, aqueles que têm essa experiência com o Cristo vivo, ressuscitado, e crê na ressurreição dos mortos, ele tem o efeito de querer com que outras pessoas ao seu redor participem dessa alegria também, tenham fé na vida eterna. Como o próprio Jesus disse: eu vos digo isso para que a minha alegria esteja em vós. Ele mesmo diz: vinde participar da minha alegria. Então, os que têm experiência com Cristo ressuscitado, eles têm essa vontade de fazer com que outras pessoas também tenham essa fé, essa esperança, que creem no Cristo ressuscitado. O problema é que existem no meio de nós muitos corações endurecidos e não querem crer na ressurreição. Podem até crer no Cristo histórico, mas não creem na ressurreição. E com o coração duro, muitas vezes eles proíbem o anúncio. Às vezes eles querem proibir aqueles que têm a experiência com o ressuscitado de anunciar o Cristo ressuscitado. Gente, olha onde já se viu, gente. O coração do homem está cada dia vez mais endurecido. Já não basta não crer. Agora, muitos proíbem que o anúncio do ressuscitado seja feito, gente. Pelo amor de Deus. Olha o que São Paulo vai dizer na carta aos Romanos. Mas como poderia invocar aqueles em quem não creram? Como que nós vamos invocar Jesus Cristo se não crer em Jesus Cristo? E como poderiam crer naquele
que não ouviram, ou seja, como que vão crer em Jesus Cristo se não ouvirem, se não houver um anúncio? E como poderiam ouvir sem o pregador, ou seja, sem aquele que anuncia? E como podem pregar se não forem enviados? Né? Jesus diz, olha, ide pelo mundo inteiro, proclamar o evangelho a toda criatura. E aí Jesus ainda continua, né? O São Paulo, conforme está escrito, quão maravilhosos os pés daquele que anunciam as boas notícias, a boa nova do Senhor, né? E como é que nós vamos anunciar o evangelho do ressuscitado, Cristo ressuscitado? Vamos anunciar como no princípio. Lembra quando nós estávamos lá na quarta de Quaresma? Convertei-vos e crede no evangelho. Mas nós temos que anunciar o evangelho conforme Cristo nos ensinou, conforme os seus apóstolos nos ensinam nas Sagradas Escrituras, no Santo Magistério da Igreja Católica Apostólica Romana. Nós temos que anunciar desta forma de radicalidade, ou seja, na íntegra, na radicalidade, como no princípio, do jeito que está nos ensinamentos da igreja, do jeito que está na Bíblia. Nós temos que anunciar desta forma. Então imagine hoje, né? Você anunciar o Cristo e dizer, olha, Jesus Cristo pede para nós renunciarmos ao pecado. Jesus Cristo pede para nós renunciarmos a nós mesmos, a nossa própria vontade. Jesus Cristo pede para anunciar as riquezas desse mundo, o pensamento desse mundo. Jesus Cristo pede para nós termos cuidado com o inimigo, com os lobos, com as falsas doutrinas. Ei, gente, pelo amor de Deus. Ei, até o anúncio do evangelho está sendo proibido, né? Vocês que não acompanham as redes sociais e me acompanham, deixa eu dizer para vocês. Saiu essa semana umas orientações da Renovação Carismática Católica do Brasil para que os seus subordinados não fizessem mais as orações de renúncia de forma pública, alegando eles, dizendo que uma vez que é feito as renúncias às falsas doutrinas, está desrespeitando aquelas falsas doutrinas ou aquelas outras fés que não correspondem com o cristianismo. Então, segundo essa orientação, as pessoas, né, não vão poder mais dizer, né, no grupo de oração que renuncia ao candomblé, que renuncia ao espiritismo de Allan Kardec, por exemplo, que não renuncia a tantas outras coisas. Ora, gente, como que eu vou crer em Jesus Cristo se eu não renunciar aquilo que não me leva a Jesus Cristo, nosso Senhor? Como que eu vou crer em Jesus Cristo se eu quero carregar tudo comigo? Eu tenho que renunciar a tudo, gente. Então aquilo que não me leva a Jesus, eu tenho que renunciar. Não é falta de respeito. É não, gente. É você crer em Jesus Cristo. Aí hoje em dia não vai poder nem fazer a renúncia. Eu fico me imaginando, né? Quando forem nas celebrações, né? No rito da igreja, quando for renunciar ao demônio, né? Lá no rito do batismo, você renuncia ao demônio, aí imagina aí, para não ofender os satanistas, vai ser proibido também, né? Pelo ritmo que vai ser proibido também de renunciar ao demônio, né? Vai ser proibido de renunciar ao pecado, de renunciar à fé que não nos leva a Cristo Jesus. Olha, gente, nós estamos num mundo perdido. O mundo está louco. Estamos cegos a guiar outros cegos. Aí existe aí, né, uma minoria de homens proféticos que tem a coragem de colocar a cara, né, de bater de frente, dizer, não, está errado, nós temos que anunciar Jesus Cristo nosso Senhor. Ele mesmo disse. Imagine Jesus recebendo uma recomendação dessa. Como é que ele dizer assim, olha, tá vendo essas outras crenças aí, ó, isso aí não vale de nada, porque eu, o
sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Aí imagina aí um líder da renovação carismática católica dizendo: ei, Jesus, não diga isso não. Você está proibido, isso aí pode fazer com que as outras pessoas fiquem ofendidas. Olha, gente, então já se viu? Que maluquice é essa, meu irmão? Imagina São Paulo, ele entra lá em Atenas, um monte de fé, um monte de idolatria, e São Paulo dá um passeio lá em Atenas. Daí então ele vê uma placa, olha, ao Deus invisível. Aí ele se reúne o povo lá e vai dizer: olha, eu estou aqui representando o Deus invisível. Aí ele anuncia Jesus Cristo, nosso Senhor. E aí São Paulo deixa lógico que o único Deus é Jesus Cristo de Nazaré. Imagina quando pegaram São Pedro, né, para negar Jesus Cristo. E São Pedro diz: olha, antes agradar a Deus que aos homens. Vejam na leitura de hoje. Na primeira leitura de hoje, disseram assim: chamaram de novo Pedro e João e ordenaram-lhe que de modo algum falassem ou ensinassem o nome de Jesus. Pedro e João responderam: julgai vós mesmos se é justo diante de Deus que obedecemos a vós e não a Deus. Quanto a nós, não nos podemos calar sobre o que vimos e ouvimos. Entenderam? Então o Cristo ressuscitado, ele tem que ser anunciado. Como dizia Santa Bernadette, o nosso dever é anunciar e não convencer. Então anunciemos Jesus Cristo de Nazaré. Quem quiser crer, creia. Quem não quiser crer, siga a sua vida. Não é uma ofensa. É uma proposição. Não é uma imposição. A gente está anunciando: olha, Jesus Cristo é a ressurreição e a vida. Ele ressuscitou. E todos aqueles que creem em Cristo Jesus nosso Senhor hão de ressuscitar também. Então, para que isso aconteça na vida, nós temos que largar algumas coisas que não competem, que não nos carrega até Jesus. Como, por exemplo, o Espiritismo de Allan Kardec, o Candomblé, o Xexonoé, o Satanismo, a maçonaria e tantas outras realidades que não nos levam ao Cristo total. Então nós temos que renunciar até nós mesmos. Quanto mais aquilo que nos tira de Deus, hein? Renunciar ao pecado, por exemplo, que nos tira a amizade com nosso Deus, denunciar as nossas atitudes que podem fazer com que nós pecamos mortalmente. Mas, amados irmãos, o tempo está tão difícil que está sendo, né, está havendo uma certa censura entre nós mesmos. Já vi um negócio desse. Meus amados irmãos, se nós não estivermos já nos fins de tempos, nós estamos num grande ensaio, viu? Quando eu vi essa notícia, né, eu pensei comigo mesmo: meu Deus, o que fazer agora, hein? Só nos resta, amados irmãos, rezar muito. De preferência o rosário de Nossa Senhora, irmos à Santa Missa, sempre que possível, e ter em nossas casas o catecismo da Igreja Católica, e ler, estudar o catecismo, ler as Sagradas Escrituras e conhecer a nossa fé, porque, amados irmãos, a fumaça de Satanás está espalhada no nosso meio e faz muito tempo. Já dizia o saudoso Papa Leão XIII, infelizmente, né? Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal não hei de viver, nem morrer, que a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Nossa Senhora. Amém.